Olá e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente vai investigar uma tensão que vive assim no coração da nossa democracia. Uma tensão bem real. Exato. De um lado, a gente ouve o tempo todo que transparência é fundamental. Por outro, todos nós prezamos muito pela nossa privacidade. Uhum. E o ponto de colisão perfeito para essa briga é um caso bem concreto: a divulgação dos salários de servidores públicos. Porque algo que parece tão privado se tornou uma informação pública, aberta para qualquer um ver. Exato. E essa pergunta é o ponto de partida ideal. A resposta não é simples e nos leva a uma viagem pela Constituição, passando pela liberdade de imprensa e até pelos segredos que o Estado ainda pode e deve guardar. Indo para concursos, então vamos detalhar os pontos-chaves. O que diz a lei, como os tribunais, especialmente o STF, interpretam e como isso funciona no dia a dia. Isso. Para começar, por que, afinal, a informação é tão vital para uma democracia funcionar? Olha, porque sem informação simplesmente não existe controle. A ideia de uma república é que o poder emana do povo, né? Certo. E o povo exerce, ainda que indiretamente. Mas como você pode controlar ou fiscalizar algo que você não conhece? A informação é a ferramenta que permite ao cidadão saber o que o governo está fazendo com o dinheiro dos impostos, quais leis estão sendo propostas. Se os serviços públicos estão funcionando. Exatamente. Sem acesso a isso, a democracia vira um teatro e a cidadania uma ilusão. O direito à informação é o que dá poder real ao cidadão. Entendi. Não é só um direito, é uma ferramenta de poder mesmo. E o material que a gente está analisando mostra que a Constituição de 88 foi muito inteligente ao construir esse direito. Não é um artigo só, é um sistema com dois pilares, quase uma via de mão dupla. Exatamente. De um lado, você tem o poder do cidadão de buscar e divulgar a informação. É o que está no artigo 5º, inciso 14, que garante a todos o acesso à informação. E do outro lado? Do outro lado, você tem o dever do Estado de entregar a informação. É o inciso 33 do mesmo artigo, que diz que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações do seu interesse. Um é um direito ativo, de ir atrás. O outro é um direito passivo, de receber, que gera uma obrigação para o Estado. E os dois juntos formam o alicerce da transparência. Perfeito. Ok, vamos começar pelo poder do cidadão, pelo direito de acesso. O material que a gente tem aqui detalha isso em 3 dimensões diferentes. Não é uma coisa só, né? Não mesmo. O pessoal do direito que estuda isso a fundo costuma separar esse acesso em 3 poderes, digamos assim. Quais seriam? O primeiro é o direito de informar, que é tipo a liberdade de você, um jornalista ou um cidadão, transmitir uma informação. É a base da liberdade de imprensa. Certo. O segundo é o direito de se informar. É a sua liberdade de correr atrás do conhecimento, de comprar um livro, acessar um site. O Estado não pode te proibir de buscar informação. E o terceiro? E o terceiro, que já começa a conectar com outro pilar, é o direito de ser informado, que é a sua prerrogativa de receber informações de interesse público, principalmente do governo. E é nesse primeiro poder, o de informar, que a coisa fica espinhosa. Para garantir que informações importantes venham à tona, a Constituição criou uma proteção muito específica: o sigilo da fonte. Sim, e esse é um detalhe que as bancas de concurso adoram. A Constituição diz que é assegurado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. O que significa que não é para qualquer um, a qualquer momento. Exato. A lógica aqui é proteger a informação, não necessariamente o jornalista. A ideia é encorajar que pessoas com informações sensíveis, como um funcionário que descobre um esquema de corrupção, tenham um canal seguro para fazer a denúncia sem medo de retaliação. O exemplo clássico do denunciante, o whistleblower. Se ele souber que o jornalista pode ser forçado a revelar seu nome, ele simplesmente fica calado. Exatamente. O medo silenciaria a verdade. Imagine um escândalo de desvio de verbas na saúde. Se a fonte não estivesse protegida, talvez a gente nunca soubesse. Sem a proteção, o fluxo de informações de interesse público secaria. Espera um pouco, mas isso me parece contraditório. A gente aprende que a Constituição proíbe o anonimato, certo? Certo. A ideia é que todo mundo tem que se responsabilizar pelo que diz.
O sigilo da fonte não é, na prática, uma forma de dar anonimato para quem vaza a informação? Como o direito resolve essa aparente contradição? Essa pergunta é excelente e vai no cerne da questão. Não se confunde, e a distinção é crucial. A vedação ao anonimato serve para garantir a responsabilidade. A reparação do dano. Isso. Se eu, anonimamente, publico uma ofensa contra alguém, a vítima não tem como me processar. O anonimato aí serve para acobertar um ilícito. No sigilo da fonte, a situação é outra. Não há anonimato. Como assim? O jornalista que publicou a matéria e o veículo de comunicação são conhecidos, têm nome e CNPJ. Se a notícia for falsa, se ela for caluniosa, eles podem e serão processados. A responsabilidade civil e penal é toda deles. Ah, entendi. O que o sigilo protege não é o autor da publicação, mas a origem da informação que ele usou. A responsabilidade, digamos, é do mensageiro, não da fonte. Ah, agora ficou claro. A responsabilidade é transferida para o profissional que decide publicar. E essa ideia de responsabilidade já nos dá uma pista sobre os limites desse direito, certo? Com certeza. Porque se a notícia, mesmo que verdadeira, ataca a honra de alguém de forma desproporcional, o direito de informar esbarrou em outro direito fundamental. Perfeito. Nenhum direito fundamental é absoluto. A liberdade de informação encontra seus limites em outros direitos também protegidos pela Constituição: a privacidade, a intimidade, a honra, a imagem. Tem algum exemplo claro disso? O caso mais emblemático é o que está no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Ele proíbe expressamente a divulgação do nome, do rosto ou de qualquer dado que identifique um menor de idade envolvido em um ato infracional. Aí o conflito é direto. Claríssimo. O interesse público em saber sobre o crime versus o direito à proteção integral daquele adolescente. A lei pesou os dois e decidiu que a proteção do menor prevalece. Falando em leis e limites, a nossa fonte de estudo traz uma decisão importantíssima do STF sobre a antiga lei de imprensa, da época do regime militar. O que aconteceu ali? Esse é um ponto técnico, mas fundamental. Aquela lei de 1967 era cheia de mecanismos de censura e controle da informação, totalmente incompatíveis com a democracia que a Constituição de 88 queria construir. Certo. Quando o STF analisou isso, na ADPF 130, ele não disse que a lei era inconstitucional. E aqui está o pulo do gato para as provas. Porque ela era anterior à Constituição de 88, então não tinha como ferir uma Constituição que ainda não existia. Exato. O termo técnico correto é não recepção. É como se a Constituição de 1988 chegasse com um novo filtro de compatibilidade. A lei de imprensa, ao passar por esse filtro, foi considerada incompatível com os novos valores. De liberdade de expressão, vedação à censura. Isso. Portanto, ela não foi recebida pela nova ordem jurídica. Ela simplesmente perdeu a validade como um todo. Entendi. Então, não recepção é a palavra-chave aqui. É como se a Constituição de 88 tivesse chegado e dito: essa lei antiga não joga no meu time. É uma boa analogia. É uma forma elegante de revogar uma legislação autoritária. E se essa era a lei que limitava a imprensa, o que a Constituição colocou no lugar para garantir a transparência do próprio Estado? Aí a gente muda de lado e vai para o outro pilar que mencionamos: o dever do Estado de ser transparente. É o inciso 33 do artigo 5º, que obriga os órgãos públicos a prestarem informações. Que está ligado àquele princípio da administração pública. Ao princípio da publicidade, exatamente. Os atos do governo, em regra, devem ser públicos, transparentes, para que a sociedade possa fiscalizar. Certo. A lei é bonita no papel. Mas como isso funciona na prática? Se eu quiser saber, por exemplo, quanto a minha prefeitura gastou com a reforma de uma praça, é só pedir? A lei pegou? Na teoria, sim. A ferramenta para isso é a Lei de Acesso à Informação, a LAI, de 2011. Ela foi um avanço gigantesco. Um marco, né? Sem dúvida. Ela estabelece que qualquer pessoa, sem precisar dizer o porquê, pode pedir informações a qualquer órgão público. E, crucialmente, ela fixa prazos. Ah, isso é importante. O órgão tem 20 dias prorrogáveis por mais 10 para responder. Se o agente público responsável não cumpre o prazo ou nega a informação sem uma justificativa legal, ele pode ser punido. Não é um favor, é uma obrigação. Mas essa é a teoria. Sim. E a prática?
É mesmo tão simples quanto fazer um pedido online e esperar a resposta chegar? Na prática, o cidadão ainda enfrenta muitos desafios. A lei existe, mas a sua aplicação efetiva ainda é uma luta. Muitas vezes as respostas são genéricas, incompletas. Ou nem venha? No nem vem. Às vezes, os órgãos negam o acesso alegando exceções de forma muito ampla, sem detalhar o motivo, ou simplesmente ignoram o prazo. Isso gera um volume enorme de recursos para instâncias superiores, como a CGU, a Controladoria Geral da União. Que funciona como uma espécie de tribunal desses pedidos. Exato. Então, a lei é uma ferramenta poderosa, mas que exige persistência do cidadão. Então, o Estado não precisa simplesmente abrir todas as suas gavetas para o público. Existem exceções. Quais são as situações em que o governo pode, legalmente, dizer não, essa informação é sigilosa? As exceções são bem definidas, e a própria Constituição já aponta o caminho. São basicamente duas grandes áreas. A primeira é quando a informação for imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Do que a gente está falando aqui. Um policial que ainda está em andamento, ou estratégias de negociação internacional. Divulgar isso poderia comprometer a segurança de todos. Faz sentido. E a segunda área? A segunda é justamente onde a nossa conversa começou, quando a divulgação da informação violar direitos fundamentais de outras pessoas, como a privacidade, a intimidade, a honra e a imagem. O exemplo do imposto de renda. Perfeito. Eu não posso usar a lei para pedir à Receita Federal a declaração de imposto de renda do meu vizinho. Os dados fiscais dele são protegidos por sigilo. O interesse público para por aí. E é exatamente nesse ponto que a gente chega na polêmica dos salários dos servidores. Porque, à primeira vista, o salário de alguém parece uma informação super privada. Parece, né? Eu imagino a discussão que isso gerou na época. Um servidor de uma cidade pequena, por exemplo, que de repente tem o seu salário exposto para todos os vizinhos. É uma quebra de privacidade brutal do ponto de vista pessoal. Como o STF resolveu esse embate? O STF foi chamado a decidir exatamente isso, e a decisão foi um marco. O Supremo entendeu que é constitucional a divulgação nominal da remuneração dos servidores públicos. Nominal, ou seja, com nome e sobrenome. Com nome, sobrenome e o valor. O argumento central foi o da ponderação de interesses. De um lado, o direito à privacidade do servidor, do outro, o interesse público na fiscalização dos gastos do Estado. E o STF entendeu que, nesse caso específico, o interesse público prevalece. Ou seja, o STF basicamente disse que, ao se tornar um agente público, pago com dinheiro público, essa parte da sua vida financeira se torna, por consequência, uma informação pública. É o preço a se pagar pela natureza do cargo. Exatamente essa lógica. O salário de um servidor não é considerado um dado da sua vida íntima, mas sim uma informação sobre como o dinheiro arrecadado da sociedade está sendo gasto. A transparência, nesse caso, foi vista como um valor mais importante para a saúde da democracia do que a privacidade individual do servidor. Uau! Fica claro que esse assunto é um grande campo de tensões. De um lado, a liberdade de informar. Do outro, a proteção da honra. De um lado, o dever de transparência do Estado. Do outro, a necessidade de sigilo. No fundo, o que a gente percebe é que o direito à informação no Brasil não é só um artigo na Constituição. Ele é um campo de batalha constante. Uma disputa. Uma disputa diária. De um lado, o cidadão com a lei de acesso à informação como sua principal ferramenta. Do outro, uma cultura de sigilo que ainda resiste em partes do aparelho estatal. Cada decisão do STF, como essa dos salários, não é só um detalhe técnico para uma prova de concurso. É uma pequena vitória ou derrota nessa disputa contínua pela alma da administração pública, ser transparente ou ser opaca. Essa análise nos mostra como o direito à informação é a base de tudo, mas também como ele vive em conflito direto com a proteção da nossa esfera mais pessoal. Vimos que a privacidade e a intimidade aparecem o tempo todo como principal limite. O grande freio. Exato, tanto para a imprensa quanto para o próprio Estado. Mas o que exatamente a Constituição quer proteger quando ela usa as palavras intimidade, vida privada, honra e imagem? Elas são sinônimos ou cada uma protege um pedaço diferente da nossa vida? Explorar essa esfera de proteção, que é o nosso próximo passo, revela um universo de detalhes igualmente fascinante e essencial.
Se este conteúdo te ajudou nos seus estudos para concursos públicos, aproveite e assista agora a outros vídeos de nosso canal. Aqui você encontra material gratuito, dicas de estudo e conteúdos atualizados para concursos públicos. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma aula, compartilhe com outros concurseiros e deixe seu comentário com dúvidas ou sugestões. Pode Passar Cast. Conteúdo certo para quem estuda para passar em concurso público.